Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Uma das situações que mais nos angustia é ver aquele nosso ente querido a um leito praticamente condenado à sua morte. A doença tomando conta dos seus órgãos, a vida parece se esvair aos poucos. E as pessoas, é claro, se perguntam como devo me portar nesse momento? Qual seria o melhor caminho? Qual a minha melhor atitude numa hora como essas? Primeiramente, quando a gente para pensar nesses assuntos, para tentar responder esse questionamento íntimo que muitos que estão nos assistindo podem estar tendo nesse momento, nós temos que pensar a questão da eutanásia. Talvez até mesmo por ver o sofrimento daquele ente querido, a gente pense, será que já não basta? Não deveria eu acelerar um pouco esse processo? Porque não tem mais recuperação. Os médicos já disseram que não tem o que fazer, não é bom a gente acelerar a morte? E a isso os Espíritos nos esclarecem, tanto no Livro dos Espíritos, na questão 953, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 28. Lembrando-nos de que nenhum de nós sabe exatamente qual é o momento da morte. Nós não sabemos se as pessoas estão de fato fadadas à morte. Todos os dias a gente ouve falar de uma história aparentemente surpreendente, que a medicina atual não consegue explicar tantas revoluções que podem acontecer em muitos momentos. Então, primeiro, essa ideia de que estamos fadados a morrer daquela doença naquele momento, nem sempre é tão certa assim. Mas, ainda assim, ver todo aquele sofrimento é para nós uma grande dificuldade. Mas isso decorre muitas vezes da nossa dificuldade em aceitar o sofrimento como um caminho para a superação de muitas dificuldades. Quantas pessoas no momento da dor revêem todo o seu plano de vida? Quantas vão ao limite da morte e depois recuperadas começam a construir a vida de uma maneira diferente? E nós não sabemos qual é o plano de Deus para aquele nosso ente querido. Então não é lícito abreviarmos a vida um minuto que seja. Qualquer medida que seja tomada para apressar a morte sempre será considerada contrária às leis de Deus. Mas daí vem uma outra dúvida, uma pulga que parece ficar atrás das orelhas de nós naqueles momentos difíceis. E agora? Desligo o aparelho ou não desligo? Até que ponto devo ir com as minhas intervenções? Quanto eu devo batalhar para lutar contra a morte e sustentar a vida? Um conceito que é muito discutido na área da medicina legal é o conceito de distanásia. Aquela morte que é sofrida demais, aqueles sofrimentos que são prolongados sem motivo aparente, que se opõe à ortotanásia, que é deixar que a pessoa morra na hora que é para morrer mesmo, sem medidas desnecessárias. Como é que eu vou conseguir decidir para aquele meu ente querido? Será que eu estou prolongando demais, de menos? E olha, para tentar tranquilizar, eu só posso dizer uma coisa. Confie um pouco nos seus médicos. Eles vão dizer para você se é o momento de persistir ou se é a hora de deixar que a natureza siga o seu curso. Uma vez que não estejamos apressando a morte, ela vai acontecer na hora em que foi programado por Deus. Isso Emmanuel nos explica no livro Consolador, questão 146. Excetuando-se o suicídio, a morte sempre acontece na hora em que Deus planejou. Se o médico está te dizendo, olha, eu acho que nós não temos mais o que fazer, é hora de desligar os aparelhos. Confiemos. Ah, mas se for cedo demais, se tinha alguma coisa para fazer, esse raciocínio não nos leva a lugar nenhum. Porque se eu estou dirigindo um carro e acontece lá um defeito que o engenheiro mecânico colocou e eu morro, não está sob a minha responsabilidade. Se eu estou num prédio e acontece algum problema, ele desaba, não está sob a minha responsabilidade. Eu tenho que confiar nas pessoas que deram o seu melhor e que com as informações que tinham à sua disposição disseram que era seguro. Ali está o médico dizendo, esse é o momento de parar com as intervenções. E nessa hora nós temos que olhar para a ciência, consultar o nosso coração, fazer uma oração e tentar tomar a decisão da maneira a mais serena possível. Então nós temos sim que deixar na mão de Deus, mas também na mão daqueles que estão ao nosso lado, representando a ciência e nos ajudando a saber qual é esse momento. Nunca deixemos de lado, é claro, a oração por aquele que está nesse momento difícil. Mas essa decisão complicada a respeito de até onde seguir, sempre divida ela com aquele que está ali cientificamente preparado para tentar oferecer o melhor cuidado possível. E assim o Espiritismo segue nos esclarecendo.